Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que acompanha o grupo aí, trazendo um vídeo com mais informações sobre reparos, né, manutenções para ajudar o dia a dia das pessoas. Aqui nós temos um micro-ondas Active da marca Brastemp e a causa do defeito é queima de fusível, tá? Ele não tá ligando mais. Então nós vamos fazer alguns procedimentos aí para poder estar diagnosticando e descobrindo o problema desse cara aí, tá? Com a tampa devidamente removida, você pode ver aqui o acionamento, tá? Então vamos localizar o que seriam os equipamentos principais aqui. No micro-ondas, basicamente todo modelo ele tem um compartimento aqui do fusível, que fica aqui mais ou menos nessa região aqui, ó, acima da ventoinha, tá? Nós temos aqui um transformador, ok? Onde nós temos o lado esquerdo, o lado primário, que é toda a placa, né? O touch, que é o teclado, né? Os interruptores de porta, né? Os que indicam porta aberta e fechada. Você pode ver que tem uns mecanismos que fazem o trabalho. Então esse é o lado primário. O lado secundário é o lado de potência, aonde é ligado o capacitor, né? Que é um componente que dá muito problema, né? E o magnetron, que também vai ser diagnosticado. Então nós vamos descobrir qual que é o causador da queima do fusível, tá ok? O primeiro passo de segurança para manusear um micro-ondas, pelo fato de trabalhar em alta tensão, é importante você proceder com a descarga do capacitor, que é como eu indiquei para vocês anteriormente. Então vocês vão colocar uma chave que tenha uma isolação na pega, mas que não seja isolada na haste, ok? Então você vai encostar aqui na carcaça e vai encostar nos terminais, tanto um quanto o outro. Então você tem que proceder dessa maneira para você poder descarregar o capacitor e trabalhar com segurança, não levar um choque indesejado. Uma vez descarregado o capacitor, nós vamos fazer a remoção do fusível. Então é só vocês alavancarem com a chave aqui, ó, e aí você já consegue puxar pela mão o fusível, tá? Se vocês observarem aqui, ó, ele está visualmente queimado. Mas como fazer o teste? Então o teste é bastante simples, né? Se você colocar aqui na escala de bip, né, do multímetro, você pode ver que ele não bipa. Se ele tivesse bom, ele faria este sinal. Mas como as suas extremidades não está bipando, significa que ele está queimado. Eu não tenho lâmpada, o circuito de lâmpada em série que a gente coloca normalmente para não ficar queimando fusível toda hora. Então eu vou fazer um método que eu vou jampear essas pontas para efeito de teste. Jamais esse procedimento deve ser encarado como funcionamento em definitivo, é apenas para os testes. Então eu vou jampear as pontas com umas 3 cerdas de cobre, um cabo de 2,5 milímetros quadrado. Eu pego 3 cerdas daquela que vai me garantir mais ou menos os 20 amperes de segurança que eu preciso, que é a especificação deste fusível aqui. Então eu fiz um jumper, tá? Peguei 3 cerdas de cobre e entrelacei entre os terminais. Lembrando, isso aqui não é condição definitiva, é apenas para testes. O correto a se fazer é ligar um circuito em série de lâmpadas. E essas lâmpadas, elas indicam o curto sem necessariamente queimar o fusível. Você poderia colocar um fusível bom que o circuito de lâmpadas protegeria. Porém, como não tem disponível aqui no momento para estar fazendo, eu vou promover um jumper desta maneira, tá? Uma vez já colocado o fusível aqui provisoriamente fechado, nós vamos fazer a separação do primário com o secundário. Então como que será feito isso? Se vocês observarem aqui,
O lado esquerdo do transformador é o circuito do primário, tá? Então, esse será desconectado. Vocês podem ver aqui que são os terminais de alimentação. Basta você tirar um deles. Eu tiro o que está mais acessível para mim, o branco aqui, ó. Tá vendo? Então, basta um terminal. Eu isolei a alimentação. Só vai chegar a alimentação até o primário. Se eventualmente o fusível queimar, aqueles filamentos estourarem, significa que o problema está no primário. Se o circuito funcionar perfeitamente, significa que o problema está no secundário. Então, nós estamos parcialmente caçando o problema e descobrindo o problema. Observem que no momento que eu encaixo o plug de alimentação, olha o bip. E ele indica alguns comandos como iluminação, né, da bandeja, e indica quando eu fecho a porta que o contato fechou, apagando a lâmpada de bandeja. Então agora eu vou promover aqui um tempo 10 segundos. Se na hora da Del Start queimar o filamento, significa que o problema está no primário. Se o filamento não queimar, significa que o problema está no secundário, porque eu fiz a isolação, como eu disse para você aqui, da alimentação. Então a alimentação não chega mais no secundário. Vamos aos testes. Eu vou dar o play aqui. Vejo que o circuito funciona. Não queimou o fusível, o filamento. Os 10 segundos vão proceder. Logicamente que eu desligando o transformador, o sistema de aquecimento não funciona. Então se eu tirar o copo de água lá, não vai acontecer nada, não vai esquentar, porque, como eu disse para vocês, eu isolei a alimentação do secundário. Desta forma aqui que eu vou fazer agora. Eu desconectei da alimentação e fiz o procedimento novamente de descarga do capacitor nos dois terminais com a carcaça. Sempre lembre desse procedimento de segurança ao estar manuseando o equipamento, para não levar choque. Dependendo da saúde da pessoa, isso pode acarretar vários problemas de saúde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou novamente ligar o primário do transformador. Então, vou passar a fazer o transformador estar novamente pertencente ao circuito. E agora eu vou desligar o secundário, porque o teste de agora é o teste exclusivo do transformador. Então, removi aqui esse cabo, ó. Esse aqui é o cabo que alimenta o secundário. Então, o teste agora é a alimentação chegando para testar o transformador. Se der algum problema aqui que acarrete o curto-circuito, é necessária a troca do transformador. Então, vamos dar sequência aos testes. Então, eu já fiz a conexão da alimentação elétrica, já devidamente com o primário ligado e o secundário solto. Então, vou colocar um tempo aqui, ó, 10 segundos. E vamos observar o fusível. Se ele vier a queimar, o problema é no transformador. Se não, o problema é adiante. Aí nós vamos na sequência até resolver achar o causador. Bom, vejam que o circuito continua funcionando agora com o transformador alimentado. Então o problema é adiante. Quais são os componentes restantes? A gente pode achar que é o capacitor ou a gente pode encontrar o problema sendo no magnetron. Então vamos na sequência até descobrirmos o problema. Já com o cabo de alimentação devidamente desconectado, vamos proceder novamente à descarga do capacitor. É muito importante, tá? Não vamos esquecer desses detalhes de segurança, ok? Então eu já descarreguei as duas extremidades do capacitor com a carcaça, tá bom? Não coloque a mão na carcaça nesse momento. Estando devidamente descarregado, eu vou alimentar o secundário novamente. Então observem aqui, eu vou me inclinar para poder achar o ponto. Olha lá. Secundário devidamente ligado. O que eu posso fazer? Eu posso desconectar o capacitor ou o magnetron. Pensando em acesso, é mais fácil eu soltar o magnetron.
Então tem esses conectores aqui, ó. Ele é um pouco duro. Então, ó, tirei um e tirei o outro. Ok? Vamos lá. Depois, dependendo do que venha a acontecer, eu vou fazer o teste com o multímetro no magnetron, que tem como mostrar, fazendo um teste isoladamente, a condição de funcionamento dele, ok? Então vamos dar sequência aos testes. Então, pessoal, vejam que agora os terminais estando soltos, eu fiz a conexão do cabo elétrico, tá? Então vou colocar um tempo aqui de 10 segundos. Vejam, o magnetron está fora do circuito alimentador, apenas o capacitor. Se o fusível vier a queimar e sair uma faísca aqui que venha romper o filamento que eu fiz, significa o problema no capacitor, tá? Então vamos observar agora. Então vejam que ocorreu o problema aqui que veio a romper. Então o problema com certeza é no capacitor. Agora eu vou fazer o teste usando o aparelho multímetro. Vou botar na escala de continuidade, né? Aquele que apita. Eu vou fazer o teste tanto do capacitor, que eu já removi ele, né? Tá? Esse capacitor aqui, ele é de 0,85 microfarad, tá? Existem de 0,80, de 0,90, até mais de 1 micro, tá? Depende do modelo. Então vou fazer o teste aproveitando, né, que a gente está nos finalmente do capacitor já substituído, né? Esse aqui é o antigo, né? E aí como é que a gente procede com o teste? Bom, na escala de continuidade, como eu mostrei para vocês, não pode dar nenhum apito do terminal com a carcaça. Então veja, ó, encosto uma ponta na carcaça e outra numa extremidade. Não apitou. Mantenho na carcaça e coloco na outra extremidade. Também não apitou. Entre eles existe um disjuntor, um diodo, né? Então entre eles também não pode, tá? Não pode apitar indicando continuidade. O teste correto de um capacitor é usando um aparelho chamado capacímetro, mas isso seria para constatar o valor correto da capacitância, no caso aqui 0,8 micro, como eu te falei. Não vem ao caso porque a maioria dos profissionais não tem o capacímetro, tá? O capacímetro é quando a gente precisa ver o valor correto da capacitância, tá? Quando existe uma precisão necessária do valor da capacitância. Não é o caso aqui, tá? Aqui a gente só vai verificar se ele está em curto com massa, que seria a carcaça. Nós vimos que ele não, diferentemente do outro, que vocês observaram que ele queimava o fusível porque existe um contato das suas extremidades com a massa. Então isso faz com que o capacitor precise ser descartado, ok? Outro teste agora no magnetron é bem semelhante ao teste capacitor, tá? A gente vai encostar uma extremidade na carcaça e a outra extremidade nos seus terminais. Aqui. Isso é uma condição ruim, que indica o quê? Indica que ele está com problema. Ele não deveria ter esse contato. Então o magnetron precisa ser substituído. Pessoal, então foi constatado realmente que o problema é no magnetron, devido à continuidade dos seus terminais com a carcaça. Então como é que é feita a remoção dele? Tem alguns parafusos aqui acima, não sei se vai dar para mostrar para vocês. Isso aqui é um termostato, tá? Então tem um parafuso do termostato, vou soltar ele aqui. Aí ele já está solto. Agora solta a estrutura superior aqui.
esse outro parafuso aqui também, ó, se vocês conseguirem ver nesse ângulo, para poder remover esse magnetron para fazer a substituição. Agora, se você, eu vou inclinar aqui um pouco, tem um parafuso aqui, ó, vendo? Aqui, ó. Então esse aqui também. Vocês viram a dificuldade, eu tenho que apelar para uma chave canhão, tá? Essa chave aqui, ela é de 8 milímetros, tá? Então vamos lá novamente, ó. Aí agora eu consigo remover sem problema. Então, após a remoção, vocês podem ver que esse magnetron aqui foi removido, o parafuso que estava na chave canhão aqui. É importante você remover esse parafuso aqui de baixo também, tá? Para poder separar o magnetron da chapa de isolação. Pronto, pessoal. Vou tirar esse grampo aqui. A peça já está toda removida, tá? Então vai ser substituído por um outro aparelho. E assim que eu tiver o novo magnetron, a gente continua com os procedimentos. Então, pessoal, com um novo magnetron em mãos, tá? Nós vamos fazer o teste para eventualmente instalar no micro-ondas. Então, uma das extremidades do multímetro, logicamente o multímetro, não se esqueça, na escala de bip sonoro, né, por volta de 200 ohms. Uma extremidade vai na carcaça, então você encosta aqui na carcaça. E a outra extremidade não pode, de maneira nenhuma, dar continuidade. Então veja que não apita. Tanto uma extremidade como a outra do magnetron não dá continuidade com a carcaça. Entre eles é natural. Opa, perdão. Entre eles é natural que se tenha uma continuidade. Olha, vai apitar. Tá? Por volta de algumas dezenas de ohms. Tá? Isso é natural. Porém, entre a massa, jamais. Isso era um problema do outro, tá? Esse aqui, então, está apto a ser feita a instalação. Então, eu vou fazer a montagem e já mostro para vocês. Então, eu vou ilustrar para vocês aqui a escala sonora. Então, mais uma vez, nós vamos colocar da massa do magnetron até as suas extremidades. Não há qualquer tipo de continuidade. Então, será feitas as conexões, né? Então, eu vou fazer as conexões agora dos chicotes, né? De alimentação. Um aqui. Um outro aqui. Aperta bem, tá? Não deixa nenhuma chance de mau contato. Aproveitando que o capacitor está descarregado, eu vou também medir em relação à massa as extremidades dele. Tanto embaixo quanto em cima também não dá continuidade. Então, nós vamos proceder com os testes agora. Pessoal, então foi conectada a alimentação do micro-ondas. Ainda eu tenho aqui na parte superior, se vocês olharem, o fusível está com aquele jumper, né, com uns 3 filamentos de cobre no fio de 2,5. Isso é para quê? Como a gente está em processo de teste, se queimar aquilo, eu faço um novo. Não preciso ficar substituindo fusíveis toda hora, que isso vai onerar muito, entendeu? Então agora, já ligado, eu vou colocar uns 10 minutos, uns 10 segundos, perdão, e vamos proceder agora com os testes. Olha lá, o micro-ondas funciona sem a possibilidade de ocorrer o curto-circuito agora. Você vê que agora o magnetron não dando. Vamos agora verificar, né? Vou abrir a porta aqui. Olha lá, esses 10 segundos da água, eu já consigo perceber o aquecimento dela.
Então, pessoal, tá reformado aqui, tá consertado o aparelho. Esse magnetron, ele varia de 130 a 160 reais. Eu, no meu caso aqui, eu paguei por volta de 150 reais no comércio da cidade aqui de Cruzeiro. E espero ter ajudado vocês. Não se esqueça sempre de se inscrever, né? Peço ajuda a vocês que me ajudem também a dar uma continuidade, né? Ao canal, motivando, passando informações cotidianas do dia a dia para ajudar as pessoas. Um abraço, tenham um bom dia para vocês. Pessoal, eu me antecipei nas despedidas, porém, eu não posso esquecer de informar vocês sobre a instalação do fusível de 20 amperes. Uma vez que eu constatei que não há nenhum tipo de problema, eu vou instalar ele no seu compartimento. Então, se vocês olharem bem aqui, eu vou tentar colocar mais para cima aqui, ó. É importante que você, com o alicate, você aperte esse contato aqui para que ele tenha uma boa... Vou deixar mais próximo aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Coloque sempre mais alinhado possível, tá? Aqui, ó. Verifique se há pressão e coloque para baixo. Pronto, já está instalado o fusível. Agora fazer novamente o teste, envolvendo agora o fusível de 20 amperes original.